Meus amigos, neste vídeo nós vamos conversar sobre gerenciamento de crises, ou seja, estratégias e recursos para enfrentar melhor esses eventos com os quais pessoas, organizações e países inevitavelmente lidarão. Boas administrações podem tornar as crises menos frequentes, menos profundas e menos duradouras, mas jamais as eliminarão por completo. O tema é oportuno. O Brasil vive uma das piores crises econômicas de sua história, resultado de uma mescla de corrupção e incompetência de nossas autoridades. Independente da origem da crise, é fundamental que estejamos preparados para enfrentar esses eventos com coragem, serenidade, inteligência e energia. Eu quero apresentar a você um conjunto de 7 estratégias que nos permitam minimizar os efeitos negativos de uma crise. Antes de falar das estratégias, porém, eu quero enfatizar que crises não têm somente aspectos negativos. Um dos aspectos mais positivos que acompanham as crises é a oportunidade de desenvolvimento. Vamos a um exemplo. Há muitos anos eu aluguei um apartamento. Na época eu era casado, eu tinha carro e minha esposa também. E eu tomei o cuidado, naturalmente, de examinar e de conhecer o imóvel antes de assinar o contrato, mas cometi o erro grosseiro de não olhar as vagas de garagem antes da assinatura. Descobri, depois, que a vaga que caberia a mim era extremamente apertada e de acesso muito difícil. Na ocasião eu fiquei bastante aborrecido comigo mesmo, mas hoje eu agradeço. Eu sou um dos melhores manobristas que eu conheço. Conheço poucas pessoas tão competentes para tirar ou colocar um carro em uma vaga, por mais apertada que seja, sem encostar em nenhuma parede ou coluna. Essa pequena crise que eu vivenciei acabou se transformando em uma oportunidade de aprendizagem e de desenvolvimento. Vamos a um outro exemplo hipotético, agora ligado a uma organização. Imagine que uma empresa brasileira, que há muitos anos tem sucesso no mercado nacional, sistematicamente menosprezou a possibilidade de conquistar mercados no exterior. Essa empresa sofreu um processo de acomodação. Ela tinha competência, capacidade, qualidade nos seus produtos para conquistar mercados no exterior, mas não o fez. Diante da crise e da redução das vendas, a administração se vê obrigada agora a considerar com seriedade a possibilidade de conquistar mercados no exterior. Cria uma força-tarefa, tem sucesso, conquista clientes nos Estados Unidos e na Alemanha. E com isso consegue compensar as perdas de faturamento resultantes da crise. Passada a crise, e todas as crises passam, essa empresa sai do processo fortalecida, melhor do que era antes, com duas frentes, o mercado nacional e o mercado estrangeiro, e vendendo muito mais do que vendia antes da crise. A crise é, portanto, uma oportunidade de desenvolvimento para pessoas e para organizações. Vamos agora, então, a um conjunto de 7 propostas, estratégias ou ideias que nos ajudem a gerenciar esses momentos difíceis, aos quais chamamos crises. A primeira estratégia é reunir inteligência. Busque pessoas dentro e fora da organização, mesmo pessoas que normalmente não participam do processo decisório. Faça reuniões, discuta a situação, traga inteligência também de fora, através de uma consultoria. Não é momento de economizar neste tipo de serviço, mas é fundamental reunir inteligência de dentro ou de fora para que as pessoas tragam propostas, soluções, ideias, inovações que permitam à organização superar a crise. A primeira estratégia, portanto, é reunir inteligência e conhecimento. A segunda estratégia é traçar no papel, definir no papel, junto com essas pessoas que você reuniu, um diagnóstico muito claro, muito específico, numérico, um diagnóstico baseado em fatos, em medições, não em axiologia, mas um diagnóstico da situação que a empresa vivencia e um prognóstico, ou seja, tentar projetar que cenário esta organização vai enfrentar nos próximos meses, no próximo ano ou daqui a 2 anos. Mas a segunda estratégia é, portanto, colocar no papel um diagnóstico e um prognóstico da situação futura. A terceira estratégia é, também junto com essas pessoas, colocar no papel opções ou alternativas. O que podemos fazer? Quais são as nossas opções de ação para responder à crise?
Vamos reduzir custos? Como vamos fazer isso? Qual é o projeto para essa redução de custo? Vamos criar uma nova linha? Vamos criar um novo produto? Vamos buscar novos mercados dentro ou fora do país? Enfim, colocar no papel também, junto com essa inteligência reunida na empresa, mas colocar no papel quais são as opções de que dispomos para fazer frente à crise, mesmo que esse processo todo de diagnóstico e de listagem de opções consuma 3, 4, 5 ou 10 reuniões. Ele é fundamental nesse momento, mas é preciso colocar no papel qual a nossa situação e quais são as nossas opções. Essa é, portanto, a terceira estratégia. A quarta estratégia é, com base na opção feita, na escolha de ação feita, elaborar um plano para implementar esta ou estas ações que foram escolhidas entre as opções listadas. Esse plano, evidentemente, como qualquer plano decente, deve incluir um cronograma, deve incluir que recursos precisamos para isso, deve prever que obstáculos vamos enfrentar, mas um plano no papel bem elaborado, bastante discutido, colocar no papel de maneira bastante clara o plano que nos permita implementar a opção que fizemos de resposta à crise. O passo seguinte, ou estratégia seguinte, é a construção de forte disciplina pessoal. Muitas empresas e muitos projetos fracassaram não porque não tivessem bons planos, mas porque não conseguiram implementá-los, por falta de disciplina, de coragem, de determinação. É fundamental que, uma vez que tenhamos um plano, nós estejamos dispostos a pagar o preço que for necessário, construir a disciplina que for necessária e aplicar esse plano até o fim. Obviamente, ao longo do plano, nós vamos monitorá-lo, medir resultados intermediários para verificar se estamos na direção certa, mas é muito frequente que planos muito bem elaborados acabem não ajudando as organizações porque faltou disciplina na implementação desses planos. A quinta estratégia, portanto, é forte construção de disciplina na organização. A sexta estratégia para gerenciar crises é foco na solução. Nós temos duas perguntas que com frequência as pessoas fazem diante de uma crise. A primeira pergunta é por quê e a segunda pergunta é como. Infelizmente, a primeira pergunta é mais comum. A pergunta por quê está focada no problema e a pergunta como está focada nas soluções. Não me entendam errado, é fundamental, é importante perguntar por quê, precisamos entender por que chegamos nessa situação, mas como regra geral, a pergunta que gera respostas mais úteis é como. 3 cavaleiros se perderam no Alasca, num evento em que seu avião caiu, o piloto morreu, estavam lá em uma situação de risco e começaram a discutir por que estavam naquela situação. É uma discussão que não faz muito sentido, pelo menos não naquele momento. Discussões do tipo, o avião era velho, o piloto não era bem preparado. A grande questão para esses 3 cavaleiros qual era? Como vamos sair daqui? Uma vez que tenham saído de lá, natural, não há problema nenhum em discutir o porquê. Volto a repetir, as duas perguntas são importantes, mas durante a crise, o foco principal é responder a pergunta como, ou seja, colocar nossa energia mental na solução, não no problema. A sétima estratégia para lidar com a crise é o fortalecimento da autoconfiança. A crise é um momento difícil, de grande pressão, de elevado estresse, e este é um momento importante para as empresas investirem em treinamento, em palestras motivacionais que ajudem as pessoas a manter o moral elevado, pois são as pessoas que vão trazer as soluções para superar esse desafio. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua atenção. Desejo sucesso na superação desses difíceis momentos para você, para a sua empresa e para nosso país. Embaixo desse vídeo você encontra um link que conduz à minha fanpage. Conheça e curta a minha fanpage. Há um link que leva aos meus livros e, finalmente, um link que conduz ao meu site. Mais uma vez, obrigado pela sua generosa atenção. Um grande abraço. Sucesso!